Você já parou para olhar para o seu teclado e se perguntar por que as letras estão fora de ordem? Por que não é ABCDI como qualquer coisa lógica deveria ser? Quem decidiu que o que ficaria colado no W? E por que esse padrão estranho sobreviveu por mais de 150 anos? Mesmo sendo considerado ineficiente? Agora imagine o seguinte: e se eu te dissesse que o teclado que você usa todos os dias nasceu por causa de um problema mecânico, foi criado para te deixar mais lento e continua dominando o mundo por causa de um erro que ninguém teve coragem de corrigir? Isso não é teoria da conspiração. É história. Hoje você vai descobrir a origem oculta do teclado QWERTY e por que estamos presos a ele hoje. Vamos voltar no tempo. Século XIX, nada de computadores, nada de celulares, nada de Wi-Fi. O mundo se comunicava com papel, pena, tinta e muita paciência. Escrever era lento, cansativo e restrito a poucas pessoas. Empresas cresciam, governos se expandiam, cartas, contratos, registros, tudo precisava ser escrito. O problema: o ser humano escrevia devagar demais. Era preciso uma solução, e foi nesse cenário que surgiram as máquinas de escrever. Objetos barulhentos pesados, cheios de alavancas metálicas. Cada tecla acionava uma haste. Cada haste batia no papel com tinta. Mas havia um problema grave. Quando alguém digitava rápido demais, as hastes se chocavam, travavam. A máquina simplesmente parava. Quanto melhor o digitador, pior a máquina funcionava. Um paradoxo. É aqui que entra Christopher Latham Scholes, um inventor americano curioso e persistente. Scholes não queria criar o teclado perfeito, ele queria criar uma máquina que não quebrasse. Nos primeiros modelos, as letras eram organizadas em ordem alfabética. Parecia lógico, parecia certo, mas na prática era um desastre. As combinações de letras mais usadas na língua inglesa, menos como TH, E, ficavam próximas demais. Resultado? Travamentos constantes. Shows. Então, teve uma ideia contraintuitiva. E se ele separasse as letras mais usadas? E se ele atrasasse o digitador propositalmente? Não para puni-lo, mas para salvar a máquina. Assim nasceu o QWERTY. Não como otimização, mas como contenção de danos. Dizem que Scholes espalhou as letras de forma quase caótica, testando combinações, ouvindo o barulho das hastes, observando onde tudo emperrava. O objetivo era simples: diminuir a velocidade, evitar colisões. Funcionou. A máquina parava menos, vendia mais. E quando a empresa Hamilton adotou o padrão, ele se espalhou pelo mundo, mesmo depois que o problema mecânico deixou de existir. Aqui a história fica ainda mais estranha. Primeira curiosidade: existem layouts melhores que o QWERTY. Muito melhores. O mais famoso é o Dvorak, criado nos anos 1930. Mais rápido, mais ergonômico, menos esforço para os dedos, mas quase ninguém usa. Por quê? Porque o mundo inteiro já tinha aprendido Query. Mudar seria caro, lento, doloroso. Segunda curiosidade: o QWERTY moldou a forma como pensamos em digitação. Cursos, provas, empregos, tudo foi construído em cima desse padrão defeituoso. E a terceira, talvez a mais curiosa: quando os computadores surgiram, não havia mais hastes, não havia mais travamentos. O problema original havia desaparecido, mas ninguém teve coragem de mudar. Era mais fácil manter um erro histórico do que ensinar o mundo inteiro de novo. Hoje, o QWERTY está em tudo: computadores, celulares, tablets, caixas eletrônicos.
Milhões de pessoas usam um layout criado para resolver um problema que não existe mais. Mas aqui está o detalhe final que quase ninguém percebe. O QWERTY é um exemplo perfeito de como decisões antigas continuam controlando o presente. Não porque são as melhores, mas porque são as mais aceitas. Ele nos lembra que nem tudo o que usamos diariamente foi feito para ser ideal. Às vezes, foi feito apenas para funcionar naquele momento, e nós herdamos isso. Então, da próxima vez que você olhar para o seu teclado, lembre-se disso. Cada letra fora de ordem é um vestígio de uma máquina barulhenta, de um inventor tentando evitar travamentos e de um mundo que escolheu continuar, mesmo sabendo que poderia ser melhor. Se você gostou dessa história, deixe o like. Ele ajuda mais do que você imagina. E comenta aqui embaixo. Qual outro objeto do dia a dia você quer descobrir a origem? Talvez ele esconda uma história ainda mais estranha do que parece. Nos vemos no próximo mistério.